Morfologia. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de morfologia. Vamos começar? O adjetivo é a palavra variável que atribui uma especificação ao substantivo, caracterizando-o. Essa especificação pode referir-se a uma qualidade, a um estado, à aparência ou ao modo de ser dos referentes dos substantivos. Por exemplo, difícil, belo, complicado, feroz, esperto e assim por diante. Na relação que se estabelece entre um substantivo e um adjetivo, o adjetivo é o elemento determinante e o substantivo é o elemento determinado. O adjetivo, quando empregado junto a um substantivo, amplia, limita ou precisa o seu sentido. Político honesto, qualidade. Carro amassado, estado. Céu azul, aparência. Criança educada, modo de ser. As locações adjetivas são conjuntos de palavras, geralmente preposições mais substantivos ou preposições mais advérbios, com valor e função de adjetivo. Indivíduo sem caráter, homem de negócio, fantasias de papel, navio a vapor. Existem adjetivos correspondentes a muitas dessas locuções adjetivas. Alguns, como se verá a seguir, são formas eruditas de uso praticamente restrito a textos literários. Também como substantivos, os adjetivos podem ser classificados com relação à sua estrutura e formação. Podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos. Para facilitar a apresentação dos adjetivos pátrios, é hábito dividi-los em referentes. A, ao Brasil, B, a Portugal e demais países de língua portuguesa, C, às Américas, D, aos demais países e continentes. Vejamos então alguns adjetivos pátrios referentes aos estados e capitais brasileiras e a alguns países e cidades das demais regiões indicadas. Não estão indicados os pátrios mais conhecidos, que são aqueles terminados em -es, como português, francês, chinês e outros semelhantes. Muitas vezes é necessário usar adjetivos pátrios compostos para fazer referência a mais de um povo ou região. Dizemos então a cultura luso-brasileira, o acordo sino-soviético, os povos anglo-americanos, os trovadores galego-portugueses, o Império Austro-Húngaro e assim por diante. Nesses casos, observe que o primeiro radical assume uma forma reduzida e erudita. Veja algumas das principais formas reduzidas de adjetivos pátrios. Os adjetivos, quanto ao gênero, podem ser biformes ou uniformes. Como essa própria designação indica, são biformes os adjetivos que podem apresentar-se sob duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Ou seja, podem flexionar-se morfologicamente. As formas do masculino são não marcadas como nos substantivos. As formas do feminino são marcadas através do acréscimo ao radical do sufixo -a, que marca na língua a noção de feminino. O ator português, a atriz portuguesa, o submarino amarelo, a canoa amarela. São também uniformes os adjetivos compostos cujo segundo elemento é um substantivo ou um adjetivo uniforme. Vestido verde garrafa, blusa verde garrafa, vestido azul celeste, saia azul celeste. Aqueles terminados em u, es ou or recebem simplesmente o acréscimo do sufixo -a. Cru, crua, nu, nua, holandês, holandesa, burguês, burguesa.
Você pode verificar mais exemplos em seu material didático. Os adjetivos concordam em número com o substantivo que modificam, assumindo a forma singular ou plural desse substantivo. A flexão de plural dos adjetivos simples segue as mesmas regras que já estudamos com relação aos substantivos. Com relação aos adjetivos compostos por dois adjetivos, somente o segundo sofre a flexão de número. A regra aqui é a mesma que vimos para a flexão de gênero dos adjetivos compostos. Clínica médico-dentária, clínica médico-dentárias. As exceções são azul marinho e azul celeste, que são invariáveis. Automóvel azul marinho, automóveis azul marinho. São invariáveis quanto ao número os adjetivos referentes a nomes de cores cujo segundo radical é um substantivo. Farda verde-oliva, fardas verde-oliva. Tinta amarelo-canário, tintas amarelo-canário. Disse que há variação de grau nos adjetivos quando se quer comparar ou intensificar as características que atribuem aos substantivos. No primeiro caso, tem-se o grau comparativo. No segundo, o grau superlativo. A variação de grau manifesta-se morfologicamente através da flexão, as chamadas formas sintéticas, ou sintaticamente, através do recurso a outras palavras em estruturas comparativas ou superlativas, as chamadas formas analíticas. No grau comparativo, como o nome indica, confronta-se a maneira como determinada qualidade ou estado manifesta-se em mais de um ser, ou a maneira como duas ou mais qualidades ou estados manifestam-se em um mesmo ser. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade, e forma-se na maioria absoluta dos casos por expressões analíticas que incluem advérbios e conjunções. Veja! No grau superlativo, intensifica-se uma determinada qualidade ou estado em termos relativos ou absolutos. Disse assim que o superlativo pode ser relativo ou absoluto. O relativo denota que determinado ser, com relação a todos os demais seres de um conjunto que apresenta uma certa qualidade, destaca-se por apresentá-la em grau maior ou menor. É sempre expresso de forma analítica, através do uso de advérbios e pode ser de superioridade ou de inferioridade. Este é o mais interessante dos livros que li, superlativo relativo de superioridade. Ele é o menos egoísta de todos, superlativo relativo de inferioridade. Já o absoluto denota que determinado ser apresenta determinada qualidade em um alto grau. Expressa a ideia de excesso. Pode assumir uma forma sintética ou analítica. O superlativo absoluto é sintético se formado pelos acréscimos ao radical do adjetivo de determinados sufixos. O mais comum desses sufixos é íssimo ou íssima, mas formam-se também superlativos através dos sufixos ílimo, ílima e érrimo, érrima. Vejamos alguns exemplos. Esse é um piloto velocíssimo. A prova de hoje estava dificílima. Aquele homem é paupérrimo. No grau superlativo absoluto analítico, a variação de grau é feita através do uso de advérbios. Este é um piloto muito veloz. A prova de hoje estava extraordinariamente difícil.
Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado e condição. Ele pode aparecer antes ou depois do substantivo. Um adjetivo apresenta 3 formas de flexão: gênero, masculino e feminino, numeral, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. O grau do adjetivo expressa a intensidade que o adjetivo caracteriza o substantivo. O grau comparativo pode ser de superioridade, de igualdade e inferioridade. O grau superlativo indica que uma característica é atribuída em máxima intensidade ao substantivo. O grau superlativo pode ser absoluto e relativo. O absoluto pode ser sintético e analítico. O grau relativo pode ser de superioridade e de inferioridade. Os adjetivos pátrios podem se referir a cidades, países, continentes, exprimindo a nacionalidade. A locução adjetiva é toda expressão, 2 ou mais palavras que aparecem no lugar de um adjetivo. A locução adjetiva sempre começa com uma preposição. A maioria das locuções adjetivas é substituída por um adjetivo correspondente. E com isso finalizamos a nossa aula. Espero que tenham aproveitado ao máximo o nosso conteúdo. Até a próxima!